Opa, bom? No Castelo Real, a Rainha Vampira expressa sua insatisfação com o sabor de alguns corpos humanos e ordena que seu assistente faça picadinho deles e use como ingredientes. No entanto, ele a lembra que consumir sangue humano é uma prática ilegal. Apesar do aviso, a Rainha dos Vampiros o ignora e reflete sobre como a raça dos vampiros há muito tempo governa o mundo em segredo. Embora o sangue já não seja mais uma necessidade para ela, continua sendo uma iguaria para todos os outros. Enquanto isso, um jovem chamado Z é acordado por seu pai para lhe ajudar no salão, de uma forma bem tranquila. Ao acordar, nosso protagonista se lembra que havia sido demitido de sua empresa e estava lutando contra as dívidas após completar 25 anos, enquanto seu pai estava no hospital deitado há 2 anos. Ele tentou afogar suas mágoas tomando uma breja na beira do rio, onde se deparou com uma garota tentando tirar sua própria vida. Depois de resgatá-la, ele também se afogou, mas de repente voltou no tempo até os seus 18 anos. Percebendo o que estava acontecendo, Z corre para abraçar seu pai, que, para sua surpresa, ainda está vivo. Mas eles são interrompidos por uma cliente, que lembra o pai de Z de cortar o seu cabelo antes de seu encontro com a Rainha dos Vampiros para uma entrevista. Nosso protagonista fica confuso com a menção de uma Rainha dos Vampiros e tenta entender mais sobre o que estava acontecendo. Isso no melhor lugar do mundo, no seu trono. Ele descobre que a humanidade estava sendo dominada pelos vampiros, mas ao tentar pesquisar mais, acaba se deparando com um bloqueio do governo chinês. Enquanto lava o rosto, Z entende que tinha nascido em um mundo diferente do seu e percebe 2 marcas de mordida no seu pescoço, mas ao olhar melhor, elas misteriosamente desaparecem. Nosso protagonista apenas pensa que está ficando louco e ignora. No entanto, quando ele se vira, uma figura sinistra aparece sorrindo para ele no espelho. No dia seguinte, o pai de Z recebeu um convite para seu filho estudar em uma prestigiada escola e, sem pensar 2 vezes, o manda para lá. Z sabe que em breve seu pai será internado devido a um câncer e resolve tomar alguma providência para preveni-lo. Quando ele chega à escola, um grupo de grilos de uma banda o persegue, afirmando que apenas aqueles com classificação genética A ou superior podem entrar por aquele portão. Z olha em seu cartão e percebe que é apenas um rank C. Então o bullying começa e os estudantes começam a empurrá-lo para fora da academia. É quando um garoto chamado Yin Shang o interrompe. Esse garoto estudava na mesma faculdade que ele, quando o nosso protagonista era um Zé Droguinha que só fazia merda. Mas as coisas apertaram e quando precisou de dinheiro, apenas Shang o ajudou e o encorajou a continuar lutando. Z instantaneamente abraça Shang e o chama para conversar, mas percebe que a escola está um alvoroço. Shang explica que a deusa vampira, Yu, veio à escola para encontrar um membro para sua família. Z pergunta o que as pessoas ganhariam ao se juntar à família de uma deusa vampira. E Shang explica que ao entrar na família, um humano comum pode mudar seu tipo de sangue, aumentar sua expectativa de vida e conseguir um grande poder de combate. E o mais importante, segundo os outros estudantes ao fundo, é que você consegue ter uma experiência apaixonante com seu mestre durante o ritual da graça, onde o novo familiar recebe sangue diretamente de seu mestre. Eles dizem que o ritual é muito gostoso para os homens, se é que você me entende. Então, de repente, a deusa Ling Lang Yu chega, acompanhada do prefeito da cidade Esmeralda e do diretor da academia. Z põe o braço de volta no ombro de Shang, desinteressado em entrar na família dos vampiros, pois quer reconstruir sua vida com suas próprias forças e não quer ser servo de ninguém. De repente, o chão treme por causa de um forte poder, e nosso protagonista agarra seu amigo que desmaiou. Esse poder era de um assassino que atacou Yu, mas viu que deu merda e fugiu. A deusa critica os níveis de segurança da cidade, mas o prefeito explica que em breve haverá uma conferência que requer mais mão de obra. Yu então vê Z apoiando Shang em estado de choque e comenta que há pelo menos algumas pessoas com uma certa força. Os alunos anteriores tentam apelar para serem usados como servos da família, com um proclamando que sua classificação genética é A. Yu pergunta se eles sabem o porquê existem classificações genéticas em primeiro lugar. Um deles responde que quanto maior a classificação, maior a taxa de sucesso para fundir o sangue de alguém para se tornar seu familiar. No entanto, a deusa diz que eles perderam um ponto crucial. Para puros sangues como ela, não importa se ela dá sua graça para um rank E ou rank A, a taxa de sucesso é sempre 100%. O aluno, sentindo-se deprimido, tenta tirar sua própria vida, mas Zen intervém e o incentiva a continuar vivendo. No entanto, o aluno tenta atacar nosso protagonista, mas sem forças cai no chão e começa a chorar. Yu, curiosa, se aproxima, lambe um pouco do sangue de Z e acha uma delícia. Ela convida então todos os presentes, incluindo o aluno ferido, para uma festa em sua mansão naquela noite. Embora todos estejam felizes com a segunda chance, Shang está com medo e hesita em ir. Mas o pai de Shang, que também é o diretor, diz que é obrigatório ir. E enquanto os feridos são carregados em macas, os superiores fazem com que os candidatos assinem renúncias de sua vida ou morte para o próximo teste. Z hesita em assinar o termo de responsabilidade, porque sabe que o ritual pode matá-lo. Mas o diretor diz que já era tarde demais para desistir. Um outro examinador pensa que ele está apenas fingindo ser um idiota. Muitas pessoas ficariam honradas em estar em sua posição,
Então ele diz ao nosso protagonista para assiná-lo e acabar logo com isso. E se ele não assinar, será considerado uma desobediência às ordens, e 3 gerações de sua família podem ser enviadas para trabalhos forçados. Shang também reluta em assinar, mas seu pai diz novamente que era tarde demais, e ele não tinha mais escolha. Zi pergunta por que tantas pessoas se inscrevem, apesar do alto risco de morte. O diretor explica que a dependência de sangue é um símbolo de glória. Os puros sangue estão no topo da hierarquia social, com o poder de formar exército e construir mansões luxuosas. Zi está abalado porque estava planejando viver uma vida tranquila, mas agora com os vampiros no comando, ele percebe que não tem mais escolha. Ele planeja simplesmente desistir assim que entrar, mas é avisado de que se Yu ficar descontente, ela pode matá-lo. O pai de Shang pede para Zi trazer seu filho em segurança, e se ele puder fazer isso, ele dará todas as economias de sua vida. Zi fica confuso, porque acreditava que ser independente era ótimo, mas ele descobre que uma vez que a pessoa se torna independente, todas as suas memórias anteriores são apagadas, e a única coisa que resta é a lealdade eterna a seus mestres. Horrorizado com essa revelação, Zi jura que nunca se tornará um dependente e deixará de ser humano. Depois disso, nós vemos nosso protagonista estar em um quarto junto com a deusa vampira, que se joga sobre ele para começar a brincadeira. De repente, suas memórias voltam algumas horas atrás, quando o mordomo R cumprimentou os 58 candidatos no salão principal. R lamenta que apenas 20 deles passarão para o segundo estágio. Zi então se lembra das palavras do diretor, e resolve que vai passar pelas primeiras fases do teste para evitar ser morto pela rainha. No entanto, enquanto vários candidatos começam a comemorar, eles são avisados que aquele era o primeiro teste, e aqueles que faziam muito barulho ou cochichavam o tempo todo devem ser removidos, pois um familiar só pode falar quando seu mestre ordenar. Mas removê-los tornaria o próximo estágio muito chato, então R oferece a 5 dos 32 que tinham comemorado uma chance de se redimir. Ele os instrui a lutar, e os últimos 5 ainda de pé no círculo avançarão para o próximo estágio. Em um instante, um homem esfaqueia outro e a arena explode com pessoas brandindo suas armas escondidas que vão de facas até armas automáticas. Não sei de onde essa mulher tirou essa arma, mas ok. Zi observa incrédulo enquanto o exame fica manchado de sangue. Já Shang estava horrorizado, enquanto os 5 sobreviventes ensanguentados estão dentro do ringue e lançam um olhar para ele, ameaçando mostrar verdadeiros horrores da sociedade. Nosso protagonista tenta confortá-lo, dizendo que eles haviam passado pela primeira fase e na próxima eles poderiam desistir. Mas R então anuncia que a primeira fase da competição, que foi uma batalha mortal, tinha sido apenas um pequeno teste, um jogo de ressurreição. E as 31 pessoas que sobraram iriam competir pela verdadeira primeira fase. O chão de repente se abre e é revelado um lago de fogo e criaturas monstruosas. O próximo evento é a pesca, e R entrega a cada um deles uma grande vara de ouro, especialmente construídas para resistir aos ataques das monstruosas criaturas da lava. A vara usa seu próprio sangue como isca, e muitos peixes são atraídos apenas pelos sangues mais deliciosos. No entanto, se eles não conseguirem puxar o peixe, eles serão puxados para baixo e se tornarão sua comida. O teste começa e Shang está lutando para pegar uma das varas que pesam mais de 40 quilos. Felizmente, alguns candidatos tinham construções naturalmente diferentes, como um homem que ergueu uma vara com a força bruta. No entanto, uma mulher observou que sua força não era natural, mas o resultado de drogas perigosas que faziam as pessoas morrerem ou enlouquecerem. Porém, ele conseguiu fisgar um peixe grande, e a mulher afirmou valer a pena o risco. Como apenas 20 pessoas poderiam passar para a próxima rodada, Zi e Shang tentaram pescar. Zi encheu o receptáculo da isca com seu sangue e jogou a sua linha no mar de lado, o que acabou atraindo um peixe. Com a ajuda de Shang, ele fisgou o peixe, porém não era apenas um que estava em sua isca, mas sim vários. Enquanto o peixe cruel mostrava suas presas, Zi e Shang lutam contra o penhasco, sem vontade de se tornar a comida do peixe. Shang reforçou seu aperto e com a explosão de poder, eles puxaram o peixe com sucesso. Yu os observa de longe, impressionado com o homem que ela estava de olho, e mal podia esperar para comê-lo. No final, Zi e Shang conseguiram pescar 6 peixes do rio de lava. Alguns dos outros participantes os cercaram como abutres, e Zi os advertiu para não tocarem seu peixe. Ele sabia que era improvável que eles tivessem pescado e nunca foi declarado nas regras que não tinha permissão de roubar os peixes dos outros. E o mais perigoso de tudo, matar também não está contra as regras. No entanto, R esclareceu que Yu era uma buscadora da paz, então tais meios grosseiros não eram permitidos. Embora R tenha dito que ele estava livre para dar seus peixes aos outros como um gesto de boa vontade, para que assim ele não se tornasse um alvo. Então Zi jogou um peixe para Shang, e pegou um outro que rapidamente o soltou de volta na poça de lava, dizendo que agora todos os outros participantes poderiam pegá-lo sozinho. Os outros competidores começaram a dizer que agora eles eram inimigos, mas Zi respondeu que apenas um poderia se tornar dependente, então era melhor que ele eliminasse o máximo que pudesse. No entanto, seu comportamento repentinamente toma um rumo sádico, quando ele se oferece para dar um peixe a quem se ajoelhar e chamar ele de pai. Um dos competidores faz, Zi joga o peixe para ele, mas o homem jura que irá matá-lo em breve.
Zi tem mais 3 peixes sobrando e provoca os outros para implorar como cachorros por eles. Com as apostas tão altas, vários competidores se ajoelham em submissão, mas isso gera um desprezo entre eles. Até Shang acha que Zi foi longe demais, mas nosso protagonista aponta que os olhos dos competidores não são mais de humanos, mas de criaturas loucas por sangue, que querem desesperadamente entrar na família dos vampiros. Eles não são mais humanos, então por que Zi deveria tratá-los como tal? Essa mudança repentina de personalidade preocupa Shang, e Zi se parece uma pessoa completamente diferente. Nosso protagonista então sente uma sede de sangue fora do comum, e sem nenhuma à sua disposição, ele mergulha o braço do peixe morto, arrancando seu coração para se banquetear. Se fosse um coração de galinha no churrasquinho eu não falava nada, mas assim não rola não. Os outros candidatos estão enojados, mas R observa que Zi estava agindo corretamente. A prova vai durar muito e sua força física irá se esgotar, mas o peixe do rio de lava serve como uma grande fonte de energia para pessoas comuns. Ele se pergunta se nosso protagonista sabia disso, ou se estava apenas agindo por instinto. Zi então enfia um pedaço da carne na boca de Shang, encorajando-o a comer também. Os outros sobreviventes de antes também começam a comer a carne, e R fica feliz por eles não serem todos idiotas. Ele olha para Zi com curiosidade e comenta que ele é muito competitivo. Os 20 candidatos são conduzidos para a próxima sala, onde vários daqueles que Zi provocou anteriormente começam a xingar ele e lançar olhares de ódio. Zi responde da mesma moeda, mas Shang deseja ansiosamente se render imediatamente, pois eles não têm mais motivos para lutar. No entanto, nosso protagonista aponta que essas pessoas fazem parte da mesma família. Ele acha estranho que vários deles estivessem armados como se conhecessem as regras de antemão, embora ele também tenha feito uma pesquisa rápida online. Então ele descobriu que depois que alguns dos indivíduos se tornaram dependentes, eles vazaram informações sobre como o exame funciona para suas famílias, para também torná-los dependentes. E não importa qual seja a próxima rodada, eles certamente o atacarão primeiro para matá-lo. Um dos homens anteriores diz com confiança que Zi é um homem morto, e comparado a ele que nasceu com a linhagem nobre, nosso protagonista não significa nada. Zi sorri, isso justifica que eles não são mais humanos, e aqueles que não são mais humanos não merecem viver. Shang aconselha seu amigo a se render, mas Zi se recusa, afirmando que será caçado independentemente de desistir agora ou não. Shang observa que Zi está mais assustador do que todos os outros verdadeiros assassinos ao seu redor, e ele mesmo não tem certeza do motivo que fez o seu amigo tomar esse comportamento, mas sabe que ele está experimentando um ódio e uma sede de sangue insaciável.